Eu sou o Vitor Marques. Eu sou Sandra Helena. Nós somos professores de filosofia e militantes do comum. E esse é o Futuro Comum. Olá, Futuro Comum chegando para vocês. Tá difícil esse futuro ser comum, mas ele vai ser. E aí hoje estamos aqui eu e meu companheiro Vitor Marques, parceiro desse trabalho, para refletir um pouco sobre os temas que nos interessam. Interessam a quem não quer ficar para trás, interessam sobretudo a quem acredita na igualdade, na liberdade, na fraternidade. É isso aí. E então a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre esse governo assombroso, que se chama governo Bolsonaro, vulgo Bolsa. Isso, a gente vai tentar pensar o que é que está acontecendo conosco. E eu vou começar dizendo que esse governo é um governo militar. Nós já fizemos uma reflexão antes em que Vitor me perguntava se eu ainda acreditava em golpes militares, porque vocês sabem que desde o começo desse golpe nefasto que nos abateu já no início de 2015, se escuta nas ruas, em todos os lugares, a demanda, né, que naquela altura era um pequeno grupo, do qual todo mundo ria muito, por intervenção militar. Isso, em todas aquelas grandes manifestações pelo golpe, né, chamado de impeachment, sempre havia aquele grupo coeso em torno da ideia da intervenção militar. E aquele grupo, àquela altura, já estava fazendo o trabalho simbólico de tentar tornar hegemônica a figura nefasta do atual presidente da República. Nessa ocasião em que eu e Vitor aqui discutimos, eu disse que não acreditava num novo golpe militar ao estilo clássico, ao estilo do que foi o golpe anterior que tivemos, né? O golpe de 64, com tanques, com canhões, invadindo os palácios, prendendo os governadores, fustigando o presidente que teve que fugir. Não acreditava nisso, porque não era necessário que isso acontecesse, uma vez que a gente tinha já um núcleo ativo do golpe, e esse núcleo era e continua sendo, né, o núcleo judiciário, que abria o caminho, né, para que essa nova, na verdade não é uma extrema-direita nova no Brasil, né? A gente pode dizer que em outros países isso seja uma nova feição da extrema-direita. A nossa não é nova, a nossa é a velha extrema-direita, inclusive com personagens que estiveram ativos durante a ditadura antiga. Então, por que eu digo que esse governo é um governo militar? Esse governo se amparou fundamentalmente nesse núcleo que eu chamo de núcleo judiciário, que agora é um núcleo composto pelas duas forças, né? Forças bem atrasadas no Brasil, que nós percebemos com esses 3 anos de processo de recrudescimento, não foram de modo nenhum bafejadas pelo espírito democratizador. O raio democratizador não chegou nelas, né? E, portanto, o que nós temos visto nos últimos dias, nas últimas semanas, sobretudo com a mudança de comando do Exército e aquele discurso do antigo comandante, o general Vilas Boas, que muita gente da esquerda, né, ainda acreditou que pudesse ser de outro registro, fazer diferente, mostrando claramente que há um ajornamento, digamos assim, da nova feição do golpe, né? E sem sombra de dúvidas, quando se tornou claro que a prisão ilegal, inconstitucional, injusta de Lula teve sim o dedo militar, né? Quer dizer, a força, o dedo eu falo aqui porque é por causa dos tweets, né? Todo mundo deve ter visto. E isso para mim consolida, assim, muito claro que o governo Bolsonaro é um governo militar. Bom, a gente se acostumou a chamar a ditadura anterior de ditadura, primeiro a gente chamava só de ditadura militar.
Com o tempo, com a ciência, com os estudos, com as pesquisas, com as comissões, aí a gente passou a chamar de ditadura civil-militar. Na verdade, nunca tem uma ditadura só militar. Essa, sem sombra de dúvida, é judiciária, militar, civil, econômica. Ela tem núcleos. Quer dizer, eu estou falando aqui, para mim, do que significa o núcleo mais duro, aquele núcleo que vai nos dar mais trabalho, digamos assim, que é esse núcleo judiciário militar. A gente tem um núcleo econômico, claro, e tem um núcleo chamado de costumes, né? A gente pode falar assim de 3 núcleos dessa natureza. Mas enfim, eu acho que, para começar, você concorda? Não concordo muito não. Quer dizer, concordo, assim, acho que como tudo que a gente conversa, eu concordo em parte, né? Acho que é certamente um governo militar, em algum aspecto. Você mesmo havia ressaltado agora. A última parte eu concordo mais, na verdade, né? Nunca é apenas militar. Mas eu diria que o componente militar desse projeto político que se estabeleceu, ele é hesitante e tardio. Ele foi arrastado pelo processo e aderiu depois que os militares se colocaram, talvez até com uma certa pretensão cívica, né, como tuteladores da democracia brasileira. Acho que isso... Bom, tudo que eu quero dizer é basicamente isso. Nós estamos em um outro momento histórico em que um novo bloco político foi montado. Esse bloco foi montado com partes heterogêneas, mas ele elimina, liquida, dissolve o período histórico anterior, que foi o período marcado pela Constituição de 88, o período da redemocratização, né, o fim da ditadura militar, onde esses personagens que você coloca haviam sido derrotados. E eles saem da esfera pública. Você pode dizer, o Bolsonaro não é novo, o Bolsonaro sempre estava aí, é verdade, ele nesse sentido é um político profissional, fisiológico, inclusive com as velhas práticas do baixo clero, que agora fica claro, com Queiroz, né, essa corrupção da raia miúda, que é típico do baixo clero. Mas era uma figura patética, como sempre foi, mas irrelevante fundamentalmente. Ele não participava das grandes discussões, das grandes decisões políticas, era conhecido como uma figura meio caricata, meio patética, uma espécie de bufão. Aliás, era por isso até que ele era às vezes convocado para show de humor e tal, fazer entrevistas humorosas. Exatamente, ele era considerado uma figura tão ridícula que poderia fazer rir. Não era considerado um ator a sério da política. Inclusive, o apelido dele é bunda suja, né? Exato, e veja bem, até os próprios militares não gostavam muito dele. Tem aquela famosa frase do Geisel que recentemente veio à tona, né? Porque o Bolsonaro é um mau militar. O que ele quer dizer? O cara que nunca se dedicou a progredir na carreira, nunca foi dedicado, né? Insubmisso, teve... E ainda tem a história da ameaça de explodir um gasômetro. Exatamente, então ele parecia... A história pregressa desse senhor é realmente... Não, mas ele parecia ser mais um sujeito da corporação, no sentido que defendia os interesses corporativos, das pensões, dos aumentos salariais e tal, enquanto uma certa categoria, uma classe de interesses particulares, né, do que uma figura que expressava ou representava a instituição das Forças Armadas. E, no entanto, a instituição das Forças Armadas assume lado nessa disputa. Em parte, me parece, porque eles tinham chegado à conclusão, como uma boa parte da classe dominante brasileira chegou, que PT não dá mais, certo? Ou seja, a interdição do PT no governo, que se expressava na interdição do candidato favorito, com ampla vantagem, estava à frente em todas as pesquisas de opinião, o presidente Lula, né? Então essa interdição do PT, que na verdade, a minha visão, significa uma interdição da própria atividade autônoma política da classe trabalhadora, porque é isso que o Lula simboliza também, né? Os trabalhadores entrando em cena, se organizando politicamente, montando o seu próprio partido, tendo um projeto autônomo. E você diz, não dá mais. E é isso que eles querem dizer, acabou o socialismo? É isso que eles querem dizer. Essa ideia de serviços públicos universais, de direitos, de trabalhador ter direito, de trabalhador poder participar da política, essa é a conciliação de classes, que é a marca da nova república, isso não dá mais, e não dá mais por quê? Porque esses peões, os subalternos, estão se empoderando, estão ganhando autoestima, estão exigindo mais, estão, né, se organizando mais. Querem viajar de avião, exatamente, comprar eletrodoméstico, entrar na universidade, que absurdo. E isso vira insustentável, não só
para os altos escalões da classe dominante, mas até para uma certa classe média, cuja vida doméstica, familiar, se montava em cima do trabalho doméstico, que tinha os seus espaços reservados, o avião, a universidade, né, o restaurante, sabe, os espaços de convivência da classe média, de repente invadido por essa multidão de ascendentes que se sentiram empoderados e agora estão viajando e usando perfume e querendo ganhar, né, uma vida mais decente. Então isso não dá mais, não dá, tem que conter isso daí, certo? E por isso a ideia de voltar 50 anos atrás, onde as coisas estavam nos seus lugares, que passa também por um elemento de sexualidade, certo? Porque os gays não podem estar na rua, né? Porque os negros têm que saber o seu lugar. Bom, deixa eu só concluir, amarrar esse pensamento. Então, essa coalizão, né, é montada por uma classe média ressentida, certo? Por uma casta judiciária, que são os verdadeiros príncipes do Estado brasileiro, cheio de privilégios, né? Privilégios baseados no dinheiro público, né? Ou seja, são magnatas, né, de nível igual à da burguesia, nível de vida burguês, mas baseado no dinheiro público. São os príncipes e imovíveis, você não consegue atingi-los ou controlá-los democraticamente de nenhuma maneira. Eles entram nessa composição muito forte, o Moro é uma simbologia disso. Os interesses financistas do grande capital nacional e internacional, que o Guedes é o grande protetor. E quando o Bolsonaro se mostra o candidato competitivo para realmente interditar o PT, aí as Forças Armadas vão dizer, bom, esse é o nosso cara também, estamos aqui com ele. Entram no bloco. Mas, e essa é a minha conclusão principal, a cabeça desse bloco, quem montou, quem fez a articulação política, são militantes da extrema-direita. E eu acho que isso é novo no Brasil, porque a gente não tinha uma militância de direita, uma direita que vai entusiasmada com seus valores e constrói organização e vai pra rua. A última vez que a direita foi pra rua em massa foi 64, nas vésperas do golpe, certo? Isso tinha ficado... E agora não, nós temos uma nova direita nesse sentido, uma direita militante, que tem um ideário, que tem uma ideologia, que se organiza politicamente, que faz seu proselitismo, tem um ardor missionário que antes a gente só encontrava na esquerda. E é esse grupo que está à frente, que montou essa coalizão, atendendo vários interesses particulares e corporativos também. E é isso que eu acho que é o mais fundamental desse governo, é que o objetivo principal desse grupo, a militância da extrema-direita, é liquidar a esquerda e reforçar a disciplina do patriarcado que estava sendo dissolvida no Brasil. Bom, eu acho que a gente não discorda não, assim, eu acho que a gente está olhando de duas perspectivas, quer dizer, eu falei o que é o governo, você fez uma espécie de arqueologia ou genealogia do governo, para mim as duas coisas não se excluem, certo? Eu quero insistir, se a gente fizer, a gente tem visto muitas análises, muita gente pensando, refletindo, e de certo modo eu tenho encontrado esse componente comum, quer dizer, falar de núcleos. Eu não acho que haja um núcleo hegemônico dentro desse governo. Por que é que eu disse que é um governo militar? É evidentemente que a figura de Bolsonaro, com tudo isso que você falou, com toda essa caricatura que ele representa, é o emblema disso. E é um emblema interessante, porque agora ele foi, inclusive, houve algumas promoções, algumas espécies de ritos dentro do próprio exército, que ele teve que subir, recebeu uma espécie de upgrade, para poder dizer, não, a gente está com esse cara minimamente. Quer dizer, uma coisa totalmente fake, mas foi feito, para os caras poderem aceitar. Também não estou aqui querendo dizer que as Forças Armadas são um monólito, absolutamente, mas eu estou me arriscando a dizer que sim, é um governo de caráter militar. E aí, dentro do seu elemento genealógico, eu quero lembrar do dispositivo militar no processo de redemocratização, que ele realmente não foi desmontado. Desmontado, não é que a gente tem que desmontar o dispositivo militar. Por favor, gente, por favor, não é isso. Se trata de dotar as Forças Armadas de um compromisso que está escrito, que está dito e que eles próprios professam de modo absolutamente falso com o Estado de Direito no Brasil e com a democracia e com os valores da Constituição. Bom, eles estiveram ali
eles se submeteram, foram submetidos por aqueles ventos históricos da democratização, mas eles não foram enfrentados de maneira nenhuma. Ao contrário, isso é muito triste para todos nós que acompanhamos, porque a gente sabe que o presidente Lula, sobretudo o presidente Lula, tanto alimentou, socorreu, do ponto de vista da institucionalidade, as Forças Armadas, como a Polícia Federal. Né? A carreira, a relação com o Ministério Público, isso tudo a gente sabe. Mas o que eu falo da questão do dispositivo militar? E eu não estou falando aqui só das Forças Armadas, estou falando das polícias. Nós não desmontamos a relação das polícias militares com o Exército. Continuou como era na época do golpe. Quer dizer, os ventos constituintes não conseguiram mudar isso. Inclusive, eu mesma participei do processo da CONSEG e de daquela discussão enorme para desmilitarizar as polícias, para desvinculá-las do Exército, uma força auxiliar do Exército, a história do ciclo completo, enfim, nós não conseguimos isso. Mas muito mais problemático do que isso, as Forças Armadas brasileiras não reconheceram a ditadura militar. A Comissão Nacional da Verdade, que inclusive muitos analistas do Exército dizem começou aí no primeiro governo Dilma, que o erro, do qual eu não participo dessa ideia, eu não concordo com isso, mas que um dos erros fundamentais da mudança de ventos e tal, na relação do Executivo Civil com as Forças Armadas, teria sido a insistência da Dilma, louvável, da Comissão Nacional da Verdade. Quer dizer, e quero lembrar que durante os anos de governo Lula, a ordem do dia nos quartéis, no dia 31, continuava sendo uma ordem do dia louvando e fazendo elogio da Revolução de 64. E isso acaba quando Dilma assume o poder. O fato de Dilma ser uma guerrilheira, né? Uma ex-guerrilheira terrorista, né? E de ela ter colocado a Comissão Nacional da Verdade em pauta, que o Lula deixou engatilhada, mas jogou para ela. E ela fez. E isso realmente provocou uma resposta extremamente dura das Forças Armadas brasileiras, que se recusaram a colaborar com o relatório da Comissão Nacional da Verdade. E quem acompanhou isso, e isso foi um problema e um pecado do governo, nós não conseguimos, né, com essa distância de tempo toda, fazer com que a sociedade brasileira entendesse o que aconteceu na ditadura, na tortura, e no paralelo a gente viu o problema da violência se agudizando, uma certa negligência na relação do trato com esse problema das polícias. Teve uma tentativa, Programa Nacional de Segurança Pública, mas isso não foi para frente. Junta essas duas coisas, porque quando junta essas duas coisas eu tenho um desastre, né? um terrível desastre. Por quê? Porque a população brasileira, toda vez que vinha aquelas pesquisas, as instituições que a população mais confia, o que aparecia no top, Forças Armadas. Escolas boas públicas, militares. E o bandido bom é bandido morto, associado à história da tortura. Tortura. Então, Vitor, eu acho que nós temos aqui, acho que da esquerda a gente sempre teve uma espécie de negligência, de isso aqui não é o mais importante, a questão econômica, a questão isso aqui não é tão importante. Mas, por exemplo, a gente pode fazer uma comparação, porque eu digo, é o governo militar. Vamos comparar o Brasil com a Argentina, pegando só esses dois países, né, que estamos todos lascados mesmo, hermanos, estamos todos iguais, né? Mas você vê, o Macri é isso mesmo, é isso que o Guedes é isso que é a onda neoliberal, é o movimento neoliberal que foi eleito. Mas ele é mais um movimento neoliberal do que um movimento neopopulista. Eu acho que tem uma diferença. O Brasil tem, por isso que eu falei de 3 núcleos, né? Falei o núcleo judiciário militar, que eu estou deixando a mídia de lado, porque depois eu falo. Judiciário militar, o núcleo econômico, propriamente dito, e o núcleo dos costumes, que é onde a gente poderia dizer que o populismo entrou com mais força, né, do ponto de vista emocional. Mas, por exemplo, um país como a Argentina, um país como o Uruguai ou um país como o Chile, arrisco afirmar, hoje em dia a gente está com medo de afirmar qualquer coisa, o mundo está uma imprevisibilidade total, mas eu arrisco. Elege um Macri, elege um Piñera, mas não elege alguém que faça loas à ditadura militar. Talvez tem que esperar um pouco mais para dizer isso daí.
Ok. Porque temos já gente entusiasmado na Argentina e no Chile com o fenômeno Bolsonaro. Esses fenômenos contaminam. Claro, evidentemente. Aí é a hora de a gente ver como é que uma determinada nação, como um determinado imaginário social se consolida. Porque lá os ditadores, o Estado pediu desculpas públicas e os ditadores foram punidos e não tem gente, generais, presidentes que foram presos e continuam presos. Né? Isso para uma nação tem uma carga simbólica inestimável. No nosso caso, a gente elegeu, né? A gente elegeu porque o presidente Lula foi preso. Isso não pode sair das nossas análises do que é o governo Bolsonaro. Jamais a gente pode esquecer de dizer, o Bolsonaro foi eleito porque o Lula foi preso. Pronto. Mas a gente elegeu aquele homem que fez um elogio e que continua a fazer aberto. Eu queria um pouco reforçar de novo a questão do populismo aí, porque tudo bem, o Bolsonaro se elegeu porque o Lula está preso. Eu concordo com isso. Mas por que não outro nome da direita? Por que a centro-direita foi implodida e dissolvida nesse processo? E o Bolsonaro, que era um nada, há pouco tempo atrás, conseguiu galvanizar ou canalizar toda a insatisfação acumulada, uma raiva que estava permeando a sociedade. E isso é um fenômeno novo. Não foi um neoliberalismo puro sangue e nem foi o militarismo tecnocrático que predominou durante a ditadura militar. Eu sei, mas assim, a gente aqui não tem condição de lembrar de todos os... Mas vamos nos lembrar do que o Bolsonaro representava... Um pouco agora... Certo, vamos nos lembrar do que o Bolsonaro representava no início do processo, quando o Lula ainda estava concorrendo, estava ali em torno dos 18, 20, e eu creio mesmo que no Brasil 20% da população, se for assim por baixo, é isso. 20% é isso. É uma classe, e é fundamentalmente, lembrem-se que defende a tortura. Que naquele momento todas as pesquisas diziam aonde é que Bolsonaro tem mais votos. Vamos voltar ao tempo, né? Onde é que não era entre as classes populares. Classe média alta. Não, isso é um período de tempo curto, claro. Vitor. Não era entre as classes populares, não. Eram os homens brancos, educados, graduados, ok, né? Bom, esse é o núcleo do apoio dele. Foi aí que ele fermentou. E esse núcleo existe e ele foi capaz de se irradiar, né? de se disseminar, contando com... Mas veja, muitas vezes os membros desse núcleo aí vocalizam agora, olha, finalmente nós temos alguém para nos representar. Eles sentiam que a centro-direita que existia durante todo esse consenso social-democrático, consenso constitucional, não era para eles. Eles votavam porque era o jeito. E naquele momento o PSDB hegemoniza o campo conservador. Eles foram obrigados, por isso esse furor agora, que é um furor assim de desrecalque, né? Dessublimação, digamos assim. Eles mas foram o elemento populista da coisa, eu acho que essa é a novidade. Mas a questão é essa, quando você diz assim, por que ele foi capaz de galvanizar? Bom, ele foi capaz de galvanizar porque a gente tem, você mesmo falou, do antipetismo. Aí agora nós vamos falar da nossa querida livre imprensa brasileira. A gente tem um processo... Mas nós temos agora que fechar, já nos alongamos demais. Bom, então a gente tem um processo enorme de fomentação da criminalização da política e, sobretudo, do PT nesses últimos anos. Antes foram os comunistas, tanto é que o PT foi identificado com o comunismo, né? O Bolsonaro entra aí como uma força, a meu ver, que estava disponível, porque eu acho que a gente está fazendo a análise correta. O PSDB, com toda a sua, digamos assim, a cumplicidade com o judiciário paulista, perdeu para um populista. E promiscuidade com a mídia também. Isso. Porque o PSDB era o partido que tinha inserção na mídia. Continua sendo, não vou mais não, continua, porque eles têm... Mas não tem mais votos. Isso. Mas ele também foi varrido por essa onda populista em vários estados nos últimos momentos, Vitor. E os últimos momentos da campanha têm a ver com aqueles fenômenos que a gente já discutiu, tem discutido bastante, que é a facada que teve um impacto, tem a ver com a inabilitação de Lula, né? E a gente sabe que tem um componente do eleitorado de Lula que é antissistema, mas ele pode ir para um lado, pode ir para um lado e para o outro, como isso existe em todo lugar, e com o urbano, né? Com esse fenômeno novo que hoje todos nós
falamos, tanto teve impacto no Brexit, como teve impacto na eleição de Trump, como teve impacto no Brasil. Eu não estou dizendo que o Brasil, que a população brasileira não é Bolsonaro, não, mas ela muda, ela varia rapidamente, a opinião pública varia rapidamente, ela vai para um lado e ela vai para o outro. Eu estou querendo dizer, tem um componente mesmo de extrema-direita racista, eles mostraram uma eficácia estratégica, uma virtude política. Uma virtude política com auxílio dos aparatos né, que nós da esquerda ainda estamos comendo muita poeira. Né? Vamos encerrar?